Paz pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, estou aqui mais uma vez no canal do Tecna, mas hoje para falar a respeito da salvação, que é um tema bastante amplo, que gera bastante dúvidas, mas que no fim das contas é bem simples. Bom, para não enrolar muito, eu vou falar logo de cara os versículos que eu vou utilizar aqui como base, que são os seguintes. Mateus 19:16, 1 Timóteo 1:15, Romanos 10:9, Efésios 2:8 e Marcos 16:16. Lá em Mateus 19:16, a gente conhece a história do jovem rico, que era um homem que possuía muitos bens aqui na terra. E certo dia ele estava andando e encontrou Jesus e perguntou para ele o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus perguntou para ele se ele cumpriu os mandamentos. Ele disse que sim. Então Deus disse: se você quer herdar um tesouro no céu, venda tudo que você tem aqui na terra, dê o dinheiro aos pobres e me siga. E o jovem saiu triste porque ele possuía muitos bens e não estava disposto a abrir mão deles. Bom, essa parábola fala um pouquinho a respeito da salvação, mas muitas pessoas acabam confundindo um pouco o significado dela e acabam se perguntando: então eu tenho que vender todas as coisas que eu tenho para poder ser salvo? E na verdade não. Vamos ver o que a própria Bíblia nos fala. Lá em Romanos 10:9 diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Guarda esse versículo que ele vai ser importante daqui a pouco. Mas vamos agora para um oposto totalmente diferente do jovem rico, uma pessoa que para mim é totalmente diferente do jovem rico, que é Paulo, quando escreve lá para os Efésios. Ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por que eu acho que Paulo ele é totalmente o oposto do jovem rico? Justamente por essa humildade que Paulo demonstra, né? Ele diz aqui que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não conseguiríamos ser salvos. Por mais que sejamos boas pessoas, por mais que pratiquemos boas obras aqui na terra, por mais que nos esforçamos ao máximo, nós não conseguiríamos a salvação, pois ela só vem com a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É simplesmente quando Jesus entrega a sua vida por nós. Ele entrega a sua vida para que nós possamos viver a vida dele. Lá na cruz, mesmo nós não merecendo, ele se entrega e por meio da graça nós somos salvos. E outro versículo que mostra muito como Paulo, para mim, é oposto totalmente do jovem rico, lá em 1 Timóteo 1,15, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, que era um cara extremamente renomado, que, nossa, o cara manjava muito de Bíblia, o cara era perseguido justamente por pregar e por levar a palavra de Jesus, e ele diz que ele era o pior dos pecadores. Essa humildade que Paulo nos mostra, que mostra para nós cristãos, nós devemos seguir isso. Nós devemos ser como Paulo e compreender que nós não merecíamos a salvação. Nós somos pecadores, os piores pecadores. E Deus, mesmo assim, foi misericordioso, entregou seu único filho por amor a nós, que se fez carne, veio para a terra, pagou por nossos pecados naquela cruz e entregou sua vida por nós. Mas beleza, Matheus, você falou e não falou nada. Então o que eu preciso fazer para ser salvo? De resposta definitiva, existem muitos versículos na Bíblia que falam isso, que reforçam isso, mas para mim um que está bem conciso e que fala justamente tudo que os outros falam é lá em Marcos 16:16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer estará condenado. Então eu preciso crer e ser batizado para ser salvo? Mais ou menos. Você precisa crer para ser salvo. O batismo não garante salvação. O batismo é mais como uma simbologia de que você está disposto a aceitar uma vida como cristão, que você está apto, que você realmente aceitou Jesus no seu coração. É mais um simbolismo. E o que você precisa realmente fazer para ser salvo é crer. Crer. Assim como nos outros versículos, como eu disse.
Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E o que é essa fé? É justamente crer em Deus, crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, crer que Ele ainda vive. E essa crença que nós possamos ter, que nós temos, é a nossa fé, que nós somos salvos por meio da graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês a respeito da salvação, que parece ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, mas quando caminhamos com Cristo, quando nós lemos a palavra dele, que ele deixou para nos auxiliar nessa vida, nós compreendemos que não é tão difícil assim. Jesus já disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E essas palavras que ele nos deixou, com certeza, são bênçãos para nós cristãos. E é o que nos guiam, o que nos fortalece todos os dias para continuar nessa luta e para nos dedicarmos a viver uma vida correta, uma vida que alegra Jesus, né? Só um reforço a respeito do batismo que eu havia falado. Eu vou dar um exemplo, né? O próprio ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, quando no final de sua vida ali na cruz, nos seus últimos suspiros, ele pede a Jesus para que quando chegasse no paraíso se lembrasse dele. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado, mas porque ele foi salvo, porque ele creu, ele acreditou que Jesus pudesse salvar ele, e foi realmente aconteceu. Jesus pode salvar. Se você está passando por algum apuro, se você está com dúvidas a respeito de muitas coisas, saiba que Deus pode te ajudar em tudo. Jesus, ele é o bom pastor, ele é a fonte de vida, ele é tudo de bom e ele é a resposta para todas as coisas. Então, basta crer que seremos salvos. Vamos viver uma vida correta com Deus. É isso. Muito obrigado. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se você estiver procurando mais mensagens de sabedoria, vê mais os vídeos do Tecna. E também te recomendo que leia Provérbios, que é um livro de sabedoria, um livro escrito por Salomão, que eu tenho lido ultimamente e tem sido muito bênção. E eu super recomendo para vocês. Essa é a minha recomendação do dia. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Amo vocês.